A cada ano que se passa, os produtores vêm buscando novas formas de produzir bem sem agredir o solo. Na Fazenda Segredo, o produtor busca conciliar a agricultura e a biotecnologia. Paulo Buffon é um dos produtores que buscam por soluções alternativas para a recuperação da saúde do solo. Há mais de 7 anos, ele construiu uma biofábrica para combater problemas específicos nas lavouras, como a esclerotina, a famosa mosca branca da cultura da soja. O produto não causa danos como os outros defensivos agrícolas industrializados. Daí em diante, o produtor vem investindo em mais conhecimento. Os experimentos com composto começaram após troca de experiências com outros produtores que já realizaram a produção. Começou no sexto encontro aqui do Sudoeste de sustentabilidade, que foi em Mineiros, né? Onde a gente teve primeiro contato com pessoas que estavam praticando esse manejo, né? Esse tipo de manejo, essa tecnologia de produção de extrato de composto para melhorar a biologia do solo. E a partir dali a curiosidade veio e naquele encontro haviam produtores que já haviam feito o curso é de uma microbiologista americana, doutora Elaine Ingham, e do sistema Biocomplete Compost Soil Food Web. E aí eu me interessei, fiz inscrição nesse curso, né, um curso bastante extenso, né, mas muito explicativo, onde a gente consegui aprender de novo, né? Voltei à sala de aula para entender a microbiologia do solo e a cadeia alimentar do solo, né? Esse principalmente foi o que mais mudou no conceito. E a gente começou em outubro do ano passado a montagem das primeiras pilhas para utilização no milho safrinha desse ano, que foi plantado em fevereiro. Então a gente já utilizou desse extrato, né, desse suco, desse composto, para fazer ele em aplicação no suco de plantio e depois inundação em cobertura no milho, né? Para tentar começar a repovoar todo o solo com a biologia. Para a montagem das pilhas do composto, usa produtos recolhidos na fazenda, itens que a propriedade dispunha como as cascas de árvores de eucalipto, folhas e sabugos de milho em decomposição da última safra. Esses ingredientes, eles têm cada um finalidade no processo de compostagem. Nós temos aqui os materiais de alto nitrogênio, no caso, o esterco de gado, esterco de carneiro. A gente utiliza 10% desse alto nitrogênio, a finalidade dele é iniciar a temperatura da pilha, a compostagem da pilha. O outro material, que é aproximadamente 30%, é um material verde, que a gente utiliza para dar continuidade depois do início da temperatura. Então ele mantém a temperatura até fechar o que a gente chama de fase termofílica, que é a fase de aquecimento mesmo, que ela tem a finalidade de fazer a asepsia da pilha, ou seja, controlar doenças, então fungos e bactérias maléficas, né? E também controlar a ocorrência de sementes de plantas daninhas. E por fim, que é o material mais abundante nessa composição que a gente trabalha, é o material lenhoso. É composto por casca de eucalipto. Aqui nós fizemos isso por causa da disponibilidade na propriedade. Então nós utilizamos casca de eucalipto, nós utilizamos material já semi-decomposto, mas ainda em processo de decomposição ainda, folhas que são a serrapilheira da mata, e ele também tem a finalidade de fazer inoculação das pilhas de composto. Outro material que a gente aproveita também é o sabugo de milho. Ele entra também numa porcentagem dentro desse ingrediente. E por fim, nós estamos reaproveitando o composto que foi feito em outubro do ano passado. Ele fez toda a parte de maturação e chegou até o ideal que nós necessitamos para fazer o processo de produção de chá e de extrato. Nós vamos utilizar ele justamente para dar continuidade à parte biológica que foi gerada dentro desse composto aqui. Depois da montagem, os produtos vão entrar em compostagem e, consequentemente, a pilha vai diminuir o seu tamanho e, no decorrer do processo, tende a ficar mais compactada. Na fase termofílica, começa o processo de aeração. Na compostagem, onde as temperaturas começam a se elevar, ficando entre 55 a 70 graus Celsius.
Sendo assim, o controle de desenvolvimento dos fungos e bactérias ficam mais rigorosos. Estamos controlando a temperatura das pilhas para ver como é que está sendo o desenvolvimento dos fungos e bactérias no nosso composto. O Júlio vai fazer a colocação do termômetro, esse aqui é o nosso termômetro, onde a gente faz a medição das temperaturas em vários pontos da pilha. O termômetro ele entra até o centro da pilha, então você faz uma colocação, uma prévia aqui para saber até onde é o centro da pilha, e aí é onde que você vai fazer a colocação e esperar aí por uns 10 minutos para você ter a estabilização da temperatura. E esses dados são todos armazenados para a gente ir acompanhando como é que está esse desenvolvimento. E a gente tem que fazer isso uma vez por dia agora, né? No início 2 vezes por dia, para ver a questão se está tendo um comportamento bom, se mantendo a temperatura e baixando até chegar à temperatura ambiente. Esse aqui é um dos processos de controle que a gente tem para ter a certeza que no final a gente terá um bom extrato. Se caso ela estiver muito alta, a gente pode fazer uns respiradores. A gente chama aqui de chaminé, que são esses buracos aqui que a gente abriu em toda a profundidade da pilha, aonde você abre esse chaminé mais para respiração. A gente chama de chaminés, que é justamente para fazer a troca de calor no interior da pilha e ela fazer uma maturação gradativa. Outra coisa que a gente faz também, diariamente aqui, é o controle da umidade. O Júlio aqui está demonstrando, né? Ele pegou um punhado de coisa para manter a umidade. Essa umidade ela tem que estar de 50% a 60%, que são essa pressão na mão e essas gotas escorrendo aí, onde você vai ter o controle. Não pode ser muito encharcado para a gente evitar processos anaeróbicos. Depois disso, vem o processo de maturação, que dura cerca de 90 dias. Se começar a aparecer os fungos diariamente, significa que o processo está indo bem. Agora é só retirar as pilhas e fazer uma nova aeração, para separar os cachês e levar para o tanque de água, para fazer e começar o processo de extração do composto. Desde o início até o composto pronto, para o uso demora cerca de 120 dias. O produto pode ser feito por qualquer produtor e ser utilizado em várias culturas. Porém, é sempre bom ter auxílio de um especialista e analisar o que a sua plantação e o seu solo realmente precisam. Qualquer produtor pode sim, mas sempre é bom procurar um consultor, alguém que explique porque o composto, há compostos e compostos, né? Então, o composto primordial, composto não pode ter cheiro. Se o composto tiver cheiro, é que o processo está sendo feito de maneira inadequada. O composto não pode estar fervendo, ou seja, se você revolver o composto e estiver saindo fumaça, é que a posição ele tem que ser revirado, porque a posição termofílica dele aí atingiu uma temperatura muito alta já. Está no momento, ali você já conseguiu eliminar bactérias, você já conseguiu eliminar sementes de plantas indesejáveis, né? de invasoras principalmente. E você fazer o processo todo, você fazer que a sua pilha, o seu composto, passe por todo esse processo, que você elimine 100% daquela pilha desses patógenos e dessas invasoras, né, dessas sementes de invasoras. E aí você, sim, trabalhar nesse sistema e aproveitar o que tem na propriedade. Mas o ideal é procurar um consultor, né, para que te mostre também, para você entender um pouquinho o porquê da necessidade de você restabelecer a cadeia alimentar do solo. Nós já falamos sobre a produção, montagem e onde pode ser usado o composto. Mas, na prática, quais os benefícios desse produto na natureza? A intenção é extrair o chá. Então, todo esse material sólido a gente vai colocar no sachê, dentro dos nossos extratores, né? E aonde a gente vai fazer borbulhar e vai tirar todo esse líquido, como se fosse pegar um chá mesmo de supermercado, botar na xícara ali e extrair aquela essência. E ali a gente leva para um microscópio e a gente consegue entender toda a biologia. E ali você tem que ter a presença de um equilíbrio entre fungo e bactérias, você tem que ter toda a cadeia alimentar também, você tem que ter protozoários, nematóides, bacteriófagos, né? Amebas testadas, então toda a biologia, porque você mantém o equilíbrio, você não pode ter a presença de um se sobressaindo sobre o outro, senão você dá competição e você não vai ter realmente
a parte que você está procurando, que é você disponibilizar para a planta toda essa parte de decomposição, de fornecimento de minerais que são necessários para a boa produção.